caso surpreendente. O Nate começa dizendo que essa roupa caiu muito bem nela e depois pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela está indo. Ela fala que estava indo fazer compras e ele pede o número dela. E como ela diz pra ele que tem namorado, ela pergunta há quanto tempo ela namora. Ela fala que namora há 3 anos e ele pergunta se o namoro vai bem. E ela diz pra ele que não tem do que reclamar. Ele pergunta se realmente ele não pode ter o número dela, mas ela diz pra ele que ela não está interessada em ter 2 namorados. E quando ele fala que ele pode ser o número 1, ela fala que ele vai ter que convencer o namorado dela. E ainda que ela tenha sido muito educada com ele, o Nate acaba não conseguindo o número dela. Ela tenta falar com ele, mas como ele não entende, ele pede pra ela chegar mais perto. Ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro dele, e ele fala que é claro e pergunta se ela quer tirar uma foto. E ela responde dizendo que na verdade ela quer sim. Ele pergunta se ela é de Miami e ela diz que sim e fala pra ele que ela é dali mesmo. Ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai pra casa trocar de carro e que depois vai procurar um restaurante pra almoçar, e pergunta se ela gostou do carro dele. E depois que ela diz pra ele que nunca esteve dentro de um carro como esse, ele pergunta qual o carro do namorado dela. Ela fala que o namorado dela não tem carro, então Nate fala que é por isso que ela estava indo fazer compras a pé. Ela fala que ela mora ali perto e que não é tão ruim assim. E nesse momento, Nate fala que vai nessa e ela pede uma carona. E já ele pede o número dela. Ela fica pensativa, mas ele diz pra ela que isso vai ficar entre os dois. Ela pergunta se ele realmente vai manter isso em segredo e ele diz que sim e fala pra ela entrar no carro. Ela pede pra ele abrir a porta e ele diz pra ela que se ela nunca esteve antes dentro de uma McLaren, ela realmente vai ter dificuldade. E dentro do carro ele diz pra ela que ele está sentindo que ela é interesseira e que pessoalmente ele não gosta de interesseiras. Ela pergunta por que então ele a convidou para entrar no carro. Ele fala que no começo ele realmente estava muito interessado nela até começar a descobrir que tipo de pessoa que ela é. E que uma coisa levou a outra porque ele estava tentando descobrir quem ela é, mas que algo dentro dele está dizendo que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha isso ou se ele tem certeza. Ele fala que é um sentimento que parece uma música tão alta que parece que veio do inferno. Ela fala que ele não está ouvindo nada e que ele que a convidou para entrar no carro. E já ele diz pra ela que ele tem certeza que ela também está ouvindo. E já nesse momento ele fala pra ela que ele não gosta de interesseiras e pede por gentileza para que ela saia do carro dele. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e fala que ele que a convidou para entrar. E já ele diz pra ela que ela trocou o namorado dela simplesmente por um carro. O Nate também diz pra ela que ela pode continuar fazendo isso com o namorado dela, mas com ele não. Ela fala que com certeza esse carro é alugado e já ele diz pra ela que com certeza ela é interesseira. O Nate se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem, e como ela mal responde ele pergunta se ela tem namorado. Em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela não responde nenhuma das perguntas dele. Quando ela pede para ele esperar, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que a cor do carro dele é a cor favorita dela. Ele fala que acabou de se mudar para a cidade, que não tem muito tempo e pergunta se ela é dali. Ela fala que ela é de Ohio, mas que agora ela mora ali. Ele pergunta por que ela o tratou daquela maneira e diz que ele tentou falar com ela por muitas vezes. E ela responde dizendo que no momento ela está passando por muitas coisas e diz que gostou do carro dele. Ele pergunta o nome dela e diz que o nome dele é Nate e diz também que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se realmente ela tem namorado e ela diz que não e fala pra ele que é uma coisa que ela diz porque ela nunca sabe as intenções das pessoas. Ele fala que só estava tentando conhecê-la e ela diz que entende. Então ele pede o número dela.
E nesse momento ela diz pra ele que ele poderia levá-la pra dar um passeio e fazer alguma coisa. O Nate pergunta pra onde ela estava indo e ela diz pra ele que estava indo no shopping. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela acaba aceitando. Ele também pergunta se ela sabe abrir a porta e ela diz que não. Então ele fala que vai abrir pra ela. Ele pergunta se ela gosta de Miami e ela diz pra ele que gosta muito de Miami. Ele pergunta o que ela quer fazer. Ela diz pra ele que ela tá querendo se divertir e com um carro como esse, com certeza ele vai saber escolher um bom lugar. Mas quando ele fala que sinceramente ele está pensando em ir para a praia relaxar, ela já não faz uma cara muito boa. Ele pergunta por que ela está fazendo essa cara e ela diz pra ele que ela não estava querendo ir para a praia. Ele fala que ele tem um jet ski e pergunta se ela não gosta. Ela fala que é legal, mas fica claro que ela não está interessada. Ele pergunta por que ela tá assim, ela pergunta assim como. Então ele fala que ela não está animada. Ela fala que o que ela gosta de verdade é viajar e que ela gostaria de conhecer Dubai. Ele pergunta se é por causa do carro dele que ela está pensando que ele pode levá-la para Dubai e diz que ele acabou de conhecê-la. Ela fala que isso não parece ser muita coisa para ele, mas que com certeza ela tá falando de um futuro. E já nesse momento ele fala que a convidou para entrar no carro para saber se ela era uma garota humilde e que valeria a pena. Mas ela diz para ele que uma conversa dentro do carro não vai ser suficiente. Ele fala que ele já sabe tudo o que ele precisava saber e que ela deu todos os indícios de que é interesseira. Ela fala que ele não sabe tudo sobre ela e pede para ele não exagerar. Ele fala que não acredita em nada do que ela fala porque ela é uma interesseira e diz também que esse é o momento dela sair do carro dele. Dessa vez, o Nair resolveu abordar esse casal, vamos ver o que ele vai aprontar. Ele pede desculpas por estar incomodando e pergunta se eles conhecem algum bom restaurante por ali. E depois que o namorado dela dá algumas dicas pra ele, o Nair começa a ter um comportamento não muito comum. Ele pergunta se ela também tem alguma dica pra ele e fala também que ela tem um cheiro muito bom. Em seguida, o Nair fala que ela tá muito bonita e ela agradece e sugere alguns lugares pra ele. E já nesse momento, o Nair pergunta o que eles estão pensando em fazer e fala que ele acabou de se mudar e pergunta se eles não gostariam de fazer uma nova amizade. E o namorado dela fala para o Nair que ele não tem nenhum amigo e que vai continuar assim. Então o Nair fala que o objetivo dele realmente é fazer uma nova amizade e pergunta se ela também concorda com o namorado dela. E como ela deixa muito claro que não está interessada em fazer amizade com o Nair, ele pede desculpas por incomodar e agradece. E é claro que o namorado dela fica sem entender quando ela o deixa para trás e vai em direção ao carro. O Nair fala para ela que não é para ela sair abrindo a porta do carro dele assim e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ficou preocupada e que quer ter certeza que ele vai encontrar o lugar. Ele fala que ele ia rodar para tentar encontrar o lugar e pergunta se é muito longe dali. Ela fala que não é muito longe dali e diz que vai mostrar para ele. E nesse momento, o Nair fala para o namorado dela que o telefone dele está descarregado e pergunta se tem algum problema a namorada dele mostrar o lugar para ele. E é claro que o namorado dela não aceita, mas ela diz que o carro do Nair só tem 2 lugares e por isso que não dá para levá-lo. Então o Nair fala que vai abrir a porta para ela e diz que vai ser muito rápido. O namorado dela pergunta se ela tá falando sério e se realmente ela vai fazer isso. E já o Nair fala para ele que não vai demorar mais do que 30 minutos. Ele pergunta para o Nair se ele realmente vai fazer isso com ele. Então, nesse momento, o Nair conta para ele que é uma pegadinha e que eles estão procurando interesseiras. E fala que se ele quiser, ele vai contar para ela o que está acontecendo e que eles podem sair para beber alguma coisa. E como o namorado dela aceita, ele pede por gentileza que ela saia do carro para ele poder falar com ela.
E em outras palavras, o Nair fala pra ela que ela não pensou duas vezes e jogou o namorado dela para o escanteio. Ele pede para o namorado dela entrar no carro e fala que ele não merece uma namorada interesseira. Ela diz que só estava tentando ajudar, e já o Nair pede para ela não encostar no carro.